A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada a tiros agora à noite no centro do Rio de Janeiro. Nós, mulheres, não admitiremos mais que falem por nós. Alô, amigos ouvintes da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, programa de número 196, todas as semanas falando sobre cinema brasileiro aqui para os amigos ouvintes da Rádio Central 3. Meu nome é Lucas Borges, apresento esse programa ao lado de Murilo Costa. Como vai, Murilo? Boa noite, Lucas. Boa noite, ouvintes. E hoje a gente vai trocar uma ideia com Ethel Oliveira e Júlia Mariano, as diretoras de Sementes, Mulheres Pretas no Poder, que traz um alento em momentos tão duros, né, tão tristes como os que a gente está vivendo, e que emociona também, trazendo os bastidores e o pós-assassinato da Marielle, como essa tragédia, né, esse crime hediondo, acabou criando um levante, uma grande movimentação de mulheres negras na política do Rio de Janeiro, com candidaturas de 6 mulheres muito expressivas: Mônica Francisco, Rose Cipriano, Renata Souza, Jaqueline de Jesus, Tainá de Paula e Talíria Petroni. E, enfim, tudo que permeou a eleição do atual presidente, o pós-Marielle Franco. Enfim, eu disse que o filme é um alento porque mostra, de fato, como cresceu a mobilização das mulheres negras na política. Como vão, meninas? Como vão, Júlia e Ethel? Muito obrigado por nos atenderem. Parabéns pelo filme. Boa noite, ouvintes. Obrigada, a gente está muito feliz. Quem está falando é Ethel Oliveira, aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Como vai, Júlia? Tudo bom? Olá, pessoal. Boa noite, ouvintes. Muito obrigada pelo convite, Central Cine Brasil. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, muito feliz de estar aqui participando desse podcast com vocês para falar sobre sementes. Eu vou começar perguntando para vocês, Ethel e Júlia, fiquem à vontade aí para se organizar, quem responde primeiro, sobre o medo que vocês, imagino, possam ter sentido e que as 6 mulheres retratadas no filme também podem ter sentido logo após o assassinato da Marielle. O quão desafiador foi gravar nessas condições, logo depois da Marielle ter sido, né, assassinada, ela e o motorista dela terem sido assassinados no Rio de Janeiro. Que tipo de obstáculos, de desafios vocês enfrentaram para gravar a história dessas 6 heroínas ao longo de 2018? Assim, tem uma coisa que aconteceu comigo, logo ali no velório, tem algumas imagens ali da abertura que fui eu que fiz do velório. Eu sou documentarista, formada pela Escola de Cuba, e lá eles formam um documentarista para fazer tudo, né? Porque eles já sabem que a gente vai produzir numa América Latina sem dinheiro para produzir documentário, então tem uma formação assim completa, né? E lá eu aprendi a filmar e eu gosto de filmar, né? Gosto de operar a câmera. E nesse dia do velório da Marielle, eu só consegui participar do evento filmando. Foi curioso, assim, porque parecia que a câmera, na verdade, ela me dava uma força, ela me dava um distanciamento que fazia com que eu conseguisse me manter em pé. Porque eu sofri muito com o assassinato da Marielle. Eu não era amiga próxima, mas eu conhecia a Marielle desde 2013. Eu fui muito atuante em 2013 aqui nas manifestações, nas ocupações de rua, e eu encontrei a Marielle nesse contexto. Participei ali da construção dela política, né, na campanha de 2016. Participei muito fortemente da campanha, e a Marielle, para mim, ela ali na Câmara, né, dos vereadores, era alguma vitória que a gente tinha tido em 2013, sabe? Assim, ela significava isso para mim. E quando assassinaram ela, assassinaram muita coisa também. Ou tentaram assassinar, eu acho. E a minha única forma de conseguir viver aquele dia do velório foi filmando. Então, eu achei curioso você perguntar isso, porque, na verdade, a filmagem, né, e a câmera, ela me aproximou, possibilitou viver aquele momento.
E depois, quando a gente começou a filmar com elas, assim, era um ritmo de campanha bem acelerado e tinha os protocolos de segurança que, vez ou outra, a gente esbarrava. Acho que nesses momentos, pelo menos comigo, era quando eu sentia esse... Eu não sei se chega a ser medo, mas esse desconforto, essa preocupação, sabe? Eu também estou acostumada a filmar muito em situações extremas, né? Eu tenho um curta que chama Ameaçados, que está online no Vimeo, e que é sobre ameaçados de morte no sul e sudeste do Pará. É um filme que eu vou muito para o interiorzão do Brasil, e nesse filme eu senti mais medo de filmar do que aqui no Rio, porque, de uma certa forma, elas estavam muito em evidência, e uma coisa que eu aprendi filmando Ameaçados é que quando você está muito em evidência, é bem difícil que te matem. Esses momentos, assim, são mais difíceis do crime acontecer. Então, mais vez ou outra, tinha uma observação de alguma assessora ou alguma negativa de alguém por questões de segurança, e isso me relocalizava nesse perigo, né? Nesse lugar de estado gangster que a gente vive no Rio de Janeiro. Então, assim, na maioria das vezes eu não senti esse medo, e no momento de extrema tristeza, a câmera foi o que me salvou, foi o que me possibilitou viver o momento do velório da Marielle. Então, medo não, mas algumas vezes eu fiquei preocupada. Mas isso acho que é um estado meio normal do carioca, assim. Não acreditaria ao fato de estar filmando pessoas que estão na mira, né? Mas ontem, eu não sei se vocês viram a live que a gente teve com personagens do filme, com a Thalíria, com a Rose e com a Tainá, e a Thalíria falou uma frase que eu fiquei pensando muito, assim, e voltou várias vezes hoje. Antes de matarem a Marielle, ela ia para a Câmara de Niterói de ônibus, de bicicleta, voltava de bicicleta para casa à noite. E hoje em dia ela anda num carro blindado, com escolta, e às vezes ela ainda assim se sente insegura. Então eu acho que isso dá a dimensão de onde a gente estava, de onde a gente veio parar. Se eu tivesse tido medo lá filmando, seria um medo natural de se sentir, entende? Eu não sei da hétero, a gente nunca... A gente nunca conversou sobre isso, né, Júlia? Acho que não também. É muito importante situar que eu não conhecia a Marielle, que eu sequer havia ouvido falar sobre essa mulher. Eu sempre digo que o Rio de Janeiro é a capital da necrópole Brasil. O Rio de Janeiro é um lugar que você sempre tem que estar atento, sempre. Viagens, às vezes assim, vou ver alguma coisa em São Paulo, uma exposição em show, e São Paulo é mó cidade tensa e eu me sinto relaxada lá, sabe? Um clima bom, gostoso. E o Rio de Janeiro é barra pesada, sabe? Então a gente tá sempre em estado de alerta. Contudo, não sei se em algum momento eu tive medo em relação a esse contexto, né? Essa estratégia da visibilidade, né? Elas estavam muito em evidência. Então, eu concordo que isso não as colocava em risco, né, naquele momento, embora eu ficasse atenta, né? Peguei muita carona. A Thalíria mora em Niterói, né? De Niterói. Também sou de Niterói, então eu peguei muita carona com ela nesse blindado aí, sabe? E é estranhão, sabe? É bem estranho. Já de você estar nesse contexto, no blindado, tem um carro atrás, com 2 seguranças, é uma situação que é desconfortável. Não é normal. E essa situação é estranha. Você estava super seguro, mas se sentindo inseguro, estranho e tal. Agora, a gente estava bastante preocupadas com a estreia, né? Porque a gente fez um ótimo trabalho de divulgação. Esse nome Marielle está no radar dos fascistas, obviamente, né? Então, a gente estava bastante preocupadas com esse momento da estreia. A gente consultou a nossa rede de segurança digital, feminista, estava olhando pelos sementes nessa estreia. Exu estava no comando, entendeu? E a gente só recebeu mensagem de amor, de carinho. Tinha uma preocupação com o ataque virtual, porque a gente, 2 semanas atrás, a Renata fez o pré-lançamento de campanha e ela foi invadida, né, por hackers e teve muito ataque. E a gente já, nas redes sociais do filme, a gente recebe muito comentário de ódio. Enfim, é um problema que a gente sempre tem que lidar, assim, toda semana praticamente. Tem que printar um monte de post, apagar esses posts, porque é uma constante, né, essas mensagens de ódio. Então, existia uma preocupação no momento do lançamento online de que alguma coisa dessas pudesse acontecer. Então,
muito bem pontuado pela Hétero, assim, a gente teve essa preocupação de se proteger virtualmente. E eu acho, Júlia, também é importante dizer que não só pela visibilidade da Renata, né, eu soube, por isso que eu fui procurar a gente foi procurar as mina hacker antes disso, porque eu recebi um recado que um grupo de estudo de mulher preta, os caras tinham entrado lá, barbarizado, falando que aquilo não ia mais acontecer, botando imagem pornográfica. A live da Yasmin Tainá com o Bernardo Carvalho também foi bagunçada pelos fascistas. Então a gente tá ligada nisso antes, Ju. Lembra disso. E aí no dia da estreia, no dia 7 de manhã, a gente teve uma grande reunião para a gente organizar bem direitinho, para as minas ficar de olho, sabe? Porque era bastante provável, né? A gente confia muito no filme, assim, que ele tem uma potência, sabe? Que ele comunica, que ele é popular, então que ele ia repercutir, que possivelmente os fascistas iam chegar, sabe? Antes só de passar a palavra ao Murilo Costa aqui, eu citei o motorista da Marielle, que também foi assassinado, é o Anderson Gomes, né, o nome dele. Hétero e Júlia, pouco antes do programa, a gente estava conversando entre a gente sobre um momento bem pesado do filme, que é a apuração da eleição. Até bem recentemente, a gente assistiu um outro filme em que essa cena aparece, um contexto até meio parecido, que é o Indianara. E é aquela coisa, né? As pessoas vão percebendo, vão recebendo aquele choque, a ficha vai caindo, as expressões vão mudando, você vê o desespero tomando conta das pessoas. Sim. E é incrível ver como ainda hoje é muito pesado voltar para essa experiência. Parece que nunca vai deixar de doer. E eu fiquei bem curioso para saber sobre vocês, como documentaristas ali presentes no momento, mas também como alguém envolvida com as causas, envolvida com as pessoas, com as crenças, não só aquele documentarista neutro, né? O que vocês estavam esperando nesse momento? Vocês tinham um pouco de otimismo, tinham alguma ilusão, ou já estavam esperando alguma coisa do tipo e preparados para registrar? Olha, eu pessoalmente tive um choque, assim. Eu não achei que a gente estivesse tão ruim. E eu me identifiquei muito com o choque que a Thalíria estava tendo. Eu estava filmando a Thalíria nesse dia. Então, como documentarista, foi interessante porque, de uma certa forma, eu me identificava muito com aquilo que eu estava filmando, que era a Thalíria se dando conta. E várias vezes a gente estava dialogando, assim. Tem uma hora que ela fala, gente, eu não tô acreditando nisso e tal, que ela baixa e olha, a gente está conversando ali, porque, de uma certa forma, a gente passou a campanha toda praticamente com elas, na campanha delas. Então, a gente estava com muita esperança de que coisas fossem diferentes nessa eleição, né? E a gente tinha vivido aquele ele não que foi maravilhoso. Então, assim, tinha um misto de, cara, tem o Bolsonaro crescendo, mas tem muita coisa acontecendo aqui e a gente está em disputa ainda. E ali eu entendi que a gente não estava nessa disputa mais. Eu entendi a força do fascismo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, porque a gente estava elegendo o Witzel, que saiu das cinzas, das trevas, apareceu das trevas para ganhar a eleição. O Bolsonaro, que a gente achou que não fosse para um segundo turno, como foi, e foi. Assim, eu achava que se o Bolsonaro fosse para o segundo turno, ele não ia com a força que ele foi. Então, assim, para mim, como documentarista, foi um momento de ter que segurar a minha onda, né? Porque eu estava assim, que por mim, eu jogava tudo pro alto, sentava na mesa de bar e bebia para chorar as mágoas ali mesmo, né? Então, assim, aquela coisa de tipo, não, foca aqui no que você precisa registrar. E, ao mesmo tempo, esse registro que eu estava fazendo era muito o que eu estava vivendo também. Então, teve essa identificação ali com esse dar-se conta, que, para mim, foi naquele momento ali, junto com a Thalíria, sabe? A gente foi vendo junto os resultados, eu recebia do meu companheiro no WhatsApp, falava para eles confirmavam com o pessoal do partido, então a gente se deu conta junto do tamanho da lama que a gente ia se meter. Então, acho que essa minha experiência passou por aí. Mas foi interessante essa coisa de eu me dar conta de que eu estava filmando, era como se fosse um espelho ali, sabe, a Thalíria, do que eu estava vivendo. Foi interessante. Eu estava filmando a Renata, né? Então eu estava na Maré.
E eu queria muito estar na Maré, eu queria muito acompanhar a Renata. Queria ver essa perspectiva de dentro da favela, né? Era um dia que eu estava completamente concentrada no meu trabalho de documentarista, prestando atenção em cada momento ali das coisas que estavam acontecendo. Mas os Sementes a Júlia me fez esse convite, né, para fazer esse filme junto com ela, porque esse lugar da política institucional é um lugar que eu olho com distância, sabe? Não é a minha praia. Então era como se eu estivesse filmando um negócio muito diferente de mim, entendeu? Assim, outro universo mesmo, saca? Então, eu venho da antropologia, sabe? Então, assim, sem nada desse universo institucional. Eu estava concentrada nisso, sabe? Naquele evento ali. E não tinha esses sentimentos da esperança. Isso não me tocava. Claro que eu gostaria que todas elas entrassem. Claro que eu gostaria muitíssimo, profundamente, que a gente não tivesse esse presidente. O Witzel foi uma surpresa, assim, foi, cara, quem é esse cara? Ninguém sabia quem era desse cara, sabe? Só que eu conheço o Brasil, eu sei como é que é o Brasil. E eu tenho uma experiência de Brasil, que é uma experiência de mulher preta, uma experiência de mulher lésbica. Se eu sair com a minha namorada na rua, entende? Os olhares que eu recebo, os xingamentos que eu recebo. Então, assim, eu vivo esse Brasil aí, que elegeu o Bolsonaro, saca? Tenho um irmão negão, pretão, grandão, que eu fico preocupada do trajeto. Ele trabalha lá na Barra, do trajeto dele, Niterói, Barra de busão, pelos motivos que vocês já sabem. Então eu vivo esse Brasil aí que elegeu o Bolsonaro. Não tenho surpresa nenhuma, não. É lamentável, óbvio, assim, profundamente lamentável, triste mesmo. O Brasil tá ruim tem 500 anos, não começou no assassinato da Marielle, não começou no golpe, não começou na ditadura, o Estado é fascista desde sempre, sacou? Quando eu encontro, trabalhei um tempo também com comunidades indígenas, Guarani lá no Mato Grosso do Sul, aqui também no Rio de Janeiro. Quando eu encontro essa gente, eu fico completamente constrangida, eu tenho vergonha de ser eu, entendeu? Porque assim, como podem, tão fortes, sobrevivendo até hoje? Quando eu encontro com a dona Marinette, eu quero, sabe, desaparecer, saca? Ou quando eu encontro com a Mônica Cunha, tiveram filhos assassinados pelo Estado. Isso é cotidiano de Rio de Janeiro, sabe? Entre todos os males, se é que dá para tirar algo positivo disso, pelo menos toda essa barbárie está sendo cada vez mais exposta, né? E eu falei sobre o filme ser um alento, sobre os Sementes ser uma boa notícia, né? Em meio a tanta desgraça, porque o filme fala sobre como houve um aumento de 93% de candidaturas de mulheres negras, né, registradas pelo TSE em relação às eleições anteriores, né, foram 4.398 candidatas. E aí eu vou colocar esse número aqui, perguntar para vocês, queria ouvir a opinião de vocês, vou colocar esse número em contraste com o número de negros que participam do cinema, né? Um estudo da Ancine e do GEMA, um grupo da UERJ, mostrou que em 2016 apenas 2,1% dos filmes eram dirigidos por homens negros e nenhum foi dirigido por uma cineasta negra, né? E em 2017 saiu Café com Canela, belíssimo filme, da Glenda Nicastro e Mari Rosa, né? Baita filme. Foi o primeiro filme dirigido por uma mulher negra e mais de 30 anos. E aí eu levo para vocês essa questão, a gente tem otimismo de um lado, vocês continuam tendo esse otimismo, de certa forma, aí do Rio de Janeiro, esse universo. Ainda é possível ter otimismo quanto à participação dos negros e das negras na política, e em relação ao cinema, o que vocês veem? Vocês veem esse mesmo cenário desolador ou não? O negro está começando a se inserir mais também na produção cinematográfica? Ô Lucas, eu só queria complementar aqui sobre a resposta anterior. Eu acompanhei a Renata nesse dia e eu estava com a Renata também no dia da posse, né? E a Júlia estava em Brasília. Qual a opção que a gente fez, por exemplo, na trilha sonora? A gente podia ter escolhido uma trilha sonora que fosse grandiosa, festiva, né? Um dia super alegre. Uma mulher favelada vai tomar posse, entendeu? Uma professora vai tomar posse no Congresso Nacional. Só que a gente faz uma opção por uma trilha, e Maíra é genial, que tem uma beleza, mas ela também não é uma trilha toda alegre, né? Ela tem uma tensãozinha ali, sim, sabe? Porque a gente entende absolutamente que aquele dia é a vitória daquele dia. Não é ganhamos o jogo. Aquela é a vitória do dia.
que estávamos todas felizes e tal, depois tomamos cerveja, foi mó axé, foi mó maneiro. Mas a gente sabe como é que é Brasil, né? Pô, a Dani Monteiro tomou posse 3 dias, 7 dias depois, picharam o carro dela com xingamentos racistas. E a pergunta agora é sobre negros no audiovisual. Olha, a ausência de pessoas pretas no audiovisual faz parte do panorama de tragédia brasileira, né? Sobre tudo isso que a gente conversou anteriormente. Porque se houvessem mais pessoas pretas no audiovisual, nós provavelmente teríamos mais histórias pretas sendo contadas. Histórias positivas, eu digo, né? Desde que Brasil a Brasil, a gente tem um monte de episódios, um monte de experiências incríveis de gente preta atuando no Brasil. A gente mora no Brasil, todo mundo conhece a história do Quilombo dos Palmares, que é a maior experiência política autônoma, horizontal, né, ao sul do mundo. É a maior experiência política nesse sentido. Quantos filmes a gente tem sobre o Quilombo dos Palmares? 2 ou 3, né? Filmes bastante complicados. Vocês são cinéfilos, sabem muito bem disso, né? Quantos filmes a gente tem de personalidades pretas na ditadura? Ou filmes de romance, de amor? Quantos? Mas vocês sabem muito bem que tem muitos filmes sobre Getúlio, Juscelino, tem toda uma série que tem na Netflix de Bossa Nova, não é isso? Bom, a Bossa Nova, por exemplo, quem é o rosto e a voz da Bossa Nova? A grandiosa Elisete Cardoso. Quantos filmes existem sobre Elisete Cardoso? E quantos filmes existem sobre Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Elis Regina? O cara que ensinou tudo para Tom e Vinícius não existe em nenhum filme, né? Que é o maestro Moacir Santos. O filme sobre o Johnny Alf, eu acho que tem um, que também deu regra e compasso aí para os brancos, bossa novistas. Então, essa história de preto, ausência de preto no audiovisual faz parte da tragédia brasileira. Se a gente não se vê, se a gente não conhece as nossas experiências positivas, maravilhosas, experiências amorosas, afetivas, a gente só vai apostar numa política genocida. A gente desconhece as nossas experiências combativas. A Globo, ano sim, ano não, faz uma novela colonial. Qual que é a identificação da população geral com os personagens de novela? É a mucama e a empregada doméstica. São essas as histórias que a gente ouve contar. Dom Pedro sei lá quem, Isabel sei lá o quê. É essa história que a gente conhece. Então, assim, a gente vê uma mudança, né, quando passa do analógico para o digital, né? Eu morava em Recife nesse momento, né? E tinha um cara lá que falava assim, uma ideia na cabeça e 10 parcelas no cartão. Parcelar uma câmera digital, né? Uma handcamzinha, já dava para fazer um filme. Então, isso já proporcionou uma mudança, né? Desse universo periférico poder produzir. As políticas públicas também, nesse sentido. Eu venho de uma experiência de pontos de cultura, né, também, de oficinas de audiovisual. A gente está se formando ainda. Eu faço cinema há 20 anos e não tenho uma câmera, não tenho dinheiro para comprar uma câmera. Então a gente está se formando, estamos chegando aí. A gente vai fazer uma live, a nossa última live, que é sobre cinema antirracista, que a gente vai ter a presença de uma realizadora que eu acho a maior realizadora do Brasil, chama Everlane de Moraes. Vai estar na mesa com a gente. Uma menina que estudou em Cuba, sergipana. Genial. Bacana. Então, até aproveitando esse gancho que você falou sobre o cinema digital, a câmera na mão, a na cabeça e a parcela no carnê, né? Uhum. Tem uma cena no documentário que uma das candidatas, acho que é a Mônica, ela é filmada enquanto grava a própria campanha. E a gente vê os bastidores ali, o cinegrafista com o drone, a gravação do off, e depois as imagens finais, ela na frente da LERJ, aquela coisa bem imponente. Sim. E aí eu fiquei pensando nesse momento meio metalinguagem, a gravação da gravação. E eu pensei no poder do audiovisual mesmo, e como o papel dele foi crescendo nas campanhas. E não só nas campanhas, na política como um todo. Tem uma certa batalha cultural sendo travada aí no audiovisual, que é um campo que antigamente era dominado totalmente pela esquerda, mas que agora está sendo visado por uma galera aí do Brasil Paralelo e outros.
E também no meio político, os candidatos ganharam muita autonomia, né? Estão fazendo os próprios vídeos, falam direto para o público, nas redes sociais, fazem lives. E está cada vez mais fácil, mais acessível comprar uma câmera, aprender a mexer por tutorial no YouTube, fazer um curso de direção, de repente até através de lives. Então eu queria saber como vocês viram o papel do vídeo na campanha dessas candidatas, mas também como vocês veem o papel de vocês, do filme de vocês, que é uma peça mais pensada, um documento mesmo, né, como o próprio nome sugere, documentário, em meio a esse imediatismo de vídeos de campanha, de rede social, lives, e nesse cenário de uma disputa de narrativa de esquerda e direita que está indo para o cinema. Essa autonomia de uso da imagem que a gente consegue ter, né, a partir do digital e agora com lives e celulares e stories. Por um lado, ela dá uma autonomia de construção de imagem para quem, de repente, não tem uma estrutura para ter uma equipe de produção ou de comunicação, para quem conseguir realizar as coisas de uma forma menos cara, né, mais possível. Eu acho também que existe um excesso e em algum momento acho que isso também dificulta a construção das imagens dessas mulheres também, assim. A gente quis usar essa relação com o mundo virtual no filme, delas, né, com o mundo virtual, porque isso era o tempo inteiro, né? Assim, existia uma clara divisão entre, né, agora a gente está aqui, eu estou aqui nesse evento, mas eu também preciso estar nesse evento de forma virtual. Então, mas eu preciso parar, fazer uma selfie, fazer um stories, fazer uma foto, pessoas que não têm campanhas estruturadas, porque as outras campanhas com dia você tem uma equipe para fazer isso, para você, e elas não tinham. Então, eu via que existia muito essa necessidade de produzir esse material, mas que isso acabava virando um problema também, sabe, para elas, porque não é mais uma coisa para se fazer. Mas, assim, ao mesmo tempo, esse mediatismo que você fala, né, da linguagem da internet, em comparação a essa coisa mais pensada do documentário, eu acho que, na verdade, isso sempre existiu, que é um pouco essa questão entre que é um documentário, que é uma reportagem jornalística, né, que, assim, qualquer pessoa que vai estudar o documentário sempre tem essa pergunta, esse início dessa reflexão, o que diferencia uma linguagem jornalística, que é uma linguagem mais da objetividade, né, do imediatismo e da apuração, de um documentário que passa por um tempo, né, de se trabalhar aquilo ali, então, portanto, ele se torna, obviamente, mais reflexivo. Eu acho que isso a gente pode transpor também para essa situação da internet. Eu só acho que hoje em dia está cada vez mais difícil fazer filmes que as pessoas consigam assistir inteiro, porque justamente essa linguagem da internet está deixando tudo muito fugaz, tudo muito rápido. Então, você conseguir fazer com que pessoas vejam 105 minutos de um filme, eu já estou achando uma vitória. Outro dia eu queria fazer um trailer de 2 minutos, a Ethel falou que eu estava querendo fazer uma longa-metragem de trailer. Foi muito engraçado, cara. A Júlia queria fazer esse trailer aí. Eu falei, não, Júlia, é muito grande ser uma longa-metragem. Uma longa-metragem de trailer, porque é um pouco isso, né? Parece que qualquer coisa acima de 5 minutos já é muita coisa para você ver, né? Isso também, eu acho, que influencia na forma como você constrói essas contranarrativas, assim, e como você consegue chegar nas pessoas a partir dessas contranarrativas. Eu não sei se o campo da esquerda está num lugar muito efetivo. Minhas dúvidas, assim, eu acho que a gente, do campo da esquerda, ainda não conseguiu se apoderar dessas ferramentas a ponto de se fazer ouvir, a ponto de conseguir emplacar o que a gente quer falar do mundo. Eu acho que o outro setor está muito mais apoderado e empoderado disso, dessa comunicação virtual. Por isso que eu acho que, nesse sentido, o documentário ele se torna, não apenas o nosso, mas você ter essa intenção de pegar tudo isso que está dado, que está posto, né, e refletir sobre, criar uma narrativa sobre, e que essa narrativa possa ser vista hoje, mas ela possa ser vista daqui a 50 anos, isso se torna ainda mais importante, porque se a gente está nesse lugar do imediatismo, de uma certa forma perdendo na disputa narrativa, porque a gente está, vamos falar a verdade, o campo da esquerda não está conseguindo dar conta de dialogar com a massa na mesma velocidade, de forma tão efetiva quanto o campo da direita. Então, pelo menos que a gente consiga produzir documentos históricos
e formar outras possíveis memórias desse momento histórico que a gente está vivendo agora. Porque eu não quero que daqui a 50 anos digam que nessa época de Bolsonaro não teve resistência, como costumam falar sobre o golpe de 64 hoje em dia. Ou que não teve... que os pretos não estavam nessa luta, né? Como... cadê os pretos da época da ditadura, né? Cadê? Não tem, porque ninguém filmou. Então, eu acho assim, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, defendendo o documentário, que é uma coisa que eu acho super... a minha paixão, eu acho que você ter tino, né, histórico, olhar ao redor e produzir coisas, eu acho que os Sementes, assim, quando vocês falam, os Sementes passam um pouco de esperança. A gente estava conversando ontem, né, que como a gente acha que também, se as pessoas, a partir do Semente, se impulsionarem a filmar, isso pra gente é como se a gente estivesse ganhando um Oscar, assim, que a gente entenda que existem filmes aí a serem feitos para a gente poder formar outras narrativas do que está acontecendo agora, a gente conseguir trazer outras reflexões do que a gente está vivendo, para a gente conseguir formar outras memórias desse momento, de outras perspectivas, sabe? Acho que a gente tem que sair desse lugar da inércia e tem que filmar. Dentro de tudo isso é muito importante para a gente ressaltar aqui, e o Sementes está disponível de forma gratuita para o público, né? Sim. No YouTube, no site da Embaúba Filmes, uma iniciativa muito legal. Até 30 de setembro, o filme disponível para quem quiser assistir de forma gratuita. Os números já estão incríveis, né? A Júlia estava contando para a gente que está de minuto em minuto, confere o número de espectadores, já são 14 mil. Então é muito bom saber que bastante gente vai assistir aos Sementes, muito mais até do que assistiria se fosse para salas de cinema, né? Queria agradecer, Júlia e Ethel, pelas palavras de vocês, pelo tempo de vocês e pelo filme. Muito obrigado, boa sorte na campanha dos Sementes e que a gente possa falar em breve com um novo filme de vocês. Obrigada. Olha só, a gente queria só dar um recado, que é o seguinte. Sim. A gente também tem, com Sementes, uma produção de impacto acontecendo, distribuição de impacto. O que significa isso? Que a gente tem uma equipe para coordenar exibições autogestionadas, né? A gente está com a Taturana Mobilização Social, que é uma galera muito legal, que prepara um material também de apoio, assim, para quem quiser exibir o filme e ter um debate depois conosco acerca dos temas do filme. Então, assim, professores de ensino médio, professores universitários, associação de moradores, cineclubes, todo mundo que quiser exibir os Sementes, obviamente de forma online agora, como estamos na pandemia, né? A gente manda o link para ver o filme, né? E aí a gente pode organizar conversas em Google Meet ou em qualquer desses Zooms da vida. A nossa intenção, na verdade, é que muitas pessoas, e quanto mais semeado o Sementes for, melhor, assim. Então ele fica online grátis até o final de setembro e depois a gente continua também com essas pequenas exibições, assim, de grupos, de cineclubes, e também grátis, né? Nossa intenção é fazer com que o filme chegue ao máximo de pessoas possíveis. Parabéns pela iniciativa também. Também queria convidar todas para as nossas lives. Toda semana vamos fazer lives com as nossas personagens, que são 6, não cabia todo mundo numa live só, né? A próxima, no dia 16, vai ser com a Jaqueline Gomes e com a Mônica Francisco, a Maria Silvia, da Guilherme 10, Cíntia, que é uma menina quilombola, Andréia de Jesus, que é uma advogada e parlamentar de Belo Horizonte, uma mesa incrível no dia 22 com a Renata Souza, Catiúcia Ribeiro, Vilma Reis, falando sobre novas estéticas políticas, e no dia 30, uma mesa sobre cinema antirracista, com Rodrigo Grilo, a Cíntia Lima e Everlane de Moraes. E eu e Júlia. Maravilha. Muito legal, bacana. Então, convidamos os nossos amigos ouvintes a assistirem o filme e acompanhar as lives também. Conteúdo de muita qualidade para os próximos dias. Muito obrigado, Ethel e Júlia. A escolha é a liberdade. A gente tem esse compromisso de fazer o debate antifascista. A política, ela tem que ser mais a cara do povo. Que a gente tem que deixar o pessimismo para dias melhores. Nossa resistência vem de muito antes de nós. Nós somos o legado
de Marielle, o nosso povo vai transformar o mundo. Nós temos legitimidade para fazer política. Começa hoje a ocupação política e as pretas do poder. Aí, belo papo com a Ethel e com a Júlia, um filme que de fato, pelo menos para mim, trouxe algum alentozinho, né? Que foda, né? Ver a força dessas mulheres negras mesmo, ver a Erundina ali no fim com elas no dia da posse lá na Câmara, tem toda aquela cerimônia, né? Aquele ritual de posse, né? Das mulheres negras como deputadas federais, são momentos de emoção que dão uma esperança mesmo pra gente. O Rio, ele tem Crivella, Witzel, tem também o Cabral, o Paes, mas isso gera uma reação, né? O Rio, em algumas outras coisas, parece que ele está até melhor do que a gente. E essas mulheres negras aí eleitas mostram um pouco disso. A gente também não precisa ser niilista e tão desesperançoso em tudo. Tem coisas que estão caminhando muito mais devagar do que a gente gostaria, mas estão caminhando, né? Não pode perder as esperanças também. O filme dá esse alento mesmo. Tem uma frase bacana de uma das candidatas, agora não vou me lembrar qual. Ela disse que agora não é hora de pessimismo, vamos deixar o pessimismo para tempos melhores. Eu acho que é um pouco por aí também, né? Bem por aí. Já tão ruins, né? E é um filme quase que um filme irmão do Indianara, que a gente falou recentemente, até citamos no papo. Vale a pena aí para quem gostou. Marcelo Barbosa e da Ode Chevalier Pomel, né? Para quem gostou, vale bem a pena ir atrás, porque tem tudo a ver. A Indianara até aparece em alguns trechos, né? Quem assistiu Indianara vai ver que tem uma certa cisão, um conflito de grupos políticos ali, mas é a mesma luta, né? Mulheres trans também, mulheres pretas, e muito legal o número de pessoas que o filme já está atingindo, né? 7 de setembro ele foi ao ar, a gente está gravando hoje dia 9 e já tinha 14 mil, nesse momento que a gente está gravando, já tinha 14 mil espectadores. Para ter uma ideia, eu peguei aqui o anuário de 2018, da Ancine, foi o último ano que a Ancine revelou esses números. O Processo, por exemplo, que foi um filme sobre o golpe da Dilma, né, que teve grande repercussão, né, bastante ibope, teve apenas 65 mil espectadores. O Grande Circo Místico de Cacá Diegues foi um filme brasileiro escolhido pelo Brasil para tentar nos representar no Oscar, apenas 51 mil espectadores. O Paciente, o caso do Tancredo Neves, 40 mil. Tá meio claro aqui para mim, eu acho que vai passar disso, né, os Sementes. Sim, a democratização do acesso, né, pelo YouTube facilita demais. A gente até comentou já sobre alguns outros filmes que, enquanto para alguns não ir para o cinema é um desastre, para outros acaba fazendo com que chegue a mais pessoas, né? Acaba sendo até melhor. E você citou o Processo, se eu não me engano, não vou cravar aqui, mas é um dos ou o documentário com maior bilheteria da retomada. Eu lembro disso, sim, então, da gente ter discutido isso. Você vê que o filme em pouco tempo já está chegando perto dos números, é muita coisa. Sim, sim. Fica mais uma vez o convite para os nossos amigos assistirem de graça no site da Embaúba Filmes, no YouTube da Embaúba, aos Sementes, até 30 de setembro, disponível por aí. E tem muito documentário vindo pela frente para a gente assistir também de graça, né? Pela internet, né, Murilo? Exatamente. Inclusive, antes da gente falar dos festivais que estão online, eu queria falar do Narciso em Férias, né? Que está no Globoplay. Sim. Filme sobre a prisão do Caetano, o tempo que ele ficou preso pela ditadura. É uma longa entrevista feita pelo Ricardo Calil e o Renato Terra. E está já disponível gratuitamente também para quem assina o Globoplay, né? Ande em frente e não olhe para trás. Aí eu fiquei com medo e fui andando. E aí pensei que eles iam atirar. Eu acordei algumas noites ouvindo gritos de pessoas sendo torturadas. Comecei a achar que a vida era aquilo ali, só aquilo, entendeu? Eu dormia e que a lembrança do apartamento, dos shows, da vida lá fora, era uma espécie de sonho que eu tinha tido. E além do Narciso, a gente vai ter o Inédit vindo por aí, que é o maior festival de documentários e curtas sobre música, né? Começa nesse dia 9, esse dia que a gente está gravando aqui em versão online, mais de 60 filmes nacionais e internacionais com opções gratuitas ou para locação, valor simbólico, apenas R$30, vai até dia... R$3. Eu falei quanto? 30. Não, 30 não é simbólico, são R$3 só. Até o dia 20 de setembro. Tem Dorival do Saravá, O Preto que Virou Mar, sobre o mestre Dorival Caymmi, filme de Henrique Dantas. Tem Porfírio do Amaral, A Verdade sobre o Samba, do Caio Rubens.
Tem Elton Medeiros, outra lenda aí do samba, O Sol Nascerá, de Pedro Murad, Mangueira e Dois Tempos, da Ana Maria Magalhães. Samba bem representado, né? É, o samba forte aí, quase todos, né, de samba. Confesso só que eu não conheço o Porfírio do Amaral, mas vou até dar um Google aqui agora. Mas... Eu também confesso que não conheço, mas vi uns estilos do filme e tem até o Chico Buarque falando, então você já fala. Samba também. Então, tô vendo aqui, é sambista também. Então, samba em evidência aí no Inédito, que traz sempre belas obras pra gente assistir. É isso aí, além do Inédit, tem o É Tudo Verdade, o festival mais tradicional de documentários do Brasil, que também está desembarcando agora numa versão online. E agora a versão realmente online, né? Porque no primeiro semestre eles fizeram meio que uma retrospectiva, na verdade. Né? Isso. E agora é para valer, né? 61 filmes, entre longas, curtas, em competição, hors concours, gratuitos também, de 23 de setembro a 4 de outubro, não é isso? Isso, os filmes vão para o streaming, ainda não foi divulgada qual plataforma exatamente, imagino que eles vão ter algumas parcerias, talvez até mais de uma, e começa com um filmaço, né? Esse dá para cravar que é filmaço sem ter visto. Do Patrício Guzmán, né? Já ganhou... A Cordilheira dos Sonhos, do Patrício Guzmán, no fim da trilogia, ganhou o Olho de Ouro de melhor documentário no Festival de Cannes. Nostalgia da Luz é o primeiro, né? Nostalgia da Luz, depois o Botão de Nácar, que é muito bom também. Ele tem na SP Cineplay, dá pra ver de graça. Coisa linda, né? E é genial, né? Como o cara mistura política, antropologia, sociologia com o cosmos, né? Com a galáxia na Nostalgia da Luz. Agora parece que a Cordilheira, né? Os Andes, que também é um cenário maravilhoso, estão em evidência para falar mais uma vez de política. Essa simbiose que o Guzmán cria é um espetáculo mesmo. Eu acho o Patrício Guzmán um dos maiores documentaristas vivos aí. Essa fascinação que ele tem pelo período da ditadura chilena já rendeu muitos filmes bons e ele é inesgotável, não cansa e cada vez mais pertinente. Mesmo com um tema que ele sempre volta ao tema, ele consegue ser cada vez mais pertinente. Exato. A Cordilheira dos Sonhos vai ser exibido dia 23 de setembro às 17 horas, é isso, Murilo? E depois entram os longas-metragens brasileiros em competição, né, que vão ser exibidos em sessões diárias, sempre às 9. O formato da Tudo Verdade tem essa diferença de que ele tem uma sessão fixa, não é aquela coisa de o filme ficar disponível. Tem um horário que o filme vai passar, como se fosse uma sessão de cinema mesmo. Exato, ainda não está muito claro, né? Eu acho que ainda vão anunciar a data certa de cada filme, mas é todo dia de 23 de setembro a 4 de outubro um diferente doc sendo exibido às 21 horas. Os filmes não vão ficar à disposição durante todo esse período, tem um dia exato para a exibição de cada um, e a gente vai poder assistir a Atravessa a Vida, do João Jardim, filme que acompanha alunos de escola pública do Sergipe se preparando para o vestibular. Boa Noite, da Clarice Salib, que traz aí Cid Moreira diante da câmera. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil, da Carol Benjamin, mergulhando na história de 3 gerações de uma família durante a ditadura militar. Jair Rodrigues, Deixa que Digam, do Rubens Hewald, podia estar no Inédito, mas está no É Tudo Verdade. Libelu, Abaixo a Ditadura, fala sobre esse grupo que surgiu em 76, né, conhecido pela Irreverência, um grupo militante de jovens trotskistas. Meu Querido Supermercado, de Tali Yankelevich, sobre funcionários do supermercado que encontram espaço para expressar ideias, afetos, etc. Não assim para deixar meus olhos perderem tempo. Cláudio Moraes, sobre o fotógrafo Orlando Brito, o papel do fotógrafo, né, e de suas experiências. Os 4 Paralamas, Roberto Berliner e do Pascoal Samora também, mais um filme musical. A Ponte de Bambu, memórias do jornalista Jaime Martins e sua família na China. E Segredos de Putumayo, de Aurélio Michelis, documentário sobre aquele que é considerado hoje o pai dos inquéritos sobre a violação dos direitos humanos, Roger Cassemen. Bastante coisa aí, né? Programação bem completa da Tudo Verdade. E sempre no dia seguinte à exibição dos filmes, às 5 horas da tarde, os diretores vão fazer um debate virtual na plataforma do festival. Então, se você assistiu ali no dia anterior às 9, no dia seguinte tem o debate online. Bacana. Muita coisa, como a gente já tinha anunciado no programa anterior, né? Muito filme para a gente assistir, muito filme de qualidade. Daqui a pouco tem Mostra Internacional de São Paulo. Que bom, né? A gente tá privado de cinema, mas pelo menos tem filmes novos chegando pra gente. Sementes está aí também para ser assistido de graça, um alento. O cinema não para. Não sei quando que volta, né? Apesar de já estarem começando a divulgar os protocolos aí em São Paulo, mas ainda sem data. É isso aí. Antes de me despedir, só queria lembrar, né? O nosso filme de hoje, o Sementes, Mulheres Pretas no Poder, é um filme militante, engajado, né? Que levanta uma bandeira muito urgente, e o Oscar,
que a gente critica bastante, né, pela superficialidade em muitos casos, anunciou uma medida bem bacana hoje também, né? A partir de 2024, as regras vão ser aplicadas a partir de 2022 e se tornam obrigatórias a partir de 2024. O Oscar vai exigir algumas contrapartidas, né? Algumas iniciativas dos produtores de filmes em busca de mais inclusão social, inclusão racial, né? São 4 critérios: representação, temas e narrativa na tela, equipe criativa de produção, acesso à indústria e oportunidades e ampliação do público. Pelo menos 2 desses temas os filmes vão ter que cumprir para poder se candidatarem ao Oscar, medidas que vão exigir aí que o negro, o indígena, enfim, as minorias étnicas, né, asiáticos, hispânicos, nativos do Oriente Médio, do Norte da África, estejam na tela ou protagonizem a produção cinematográfica. Uma notícia bem bacana vindo de um festival de cinema, aí, de uma premiação que é tão comercial e que tem uma representatividade tão grande, né, no imaginário das pessoas. É uma ideia para ver o que vai resultar, né? Porque o Oscar já vinha tentando fazer essa democratização através da inserção de novas pessoas na academia. Estavam colocando muita gente de outros países, mas ainda não estava surtindo efeito, né? Então vamos ver com umas regras mais práticas mesmo qual vai ser o resultado. Mas é interessante mesmo. Bem bacana. Suas palavras finais, Murilo Costa. Eu queria recomendar o Dorivano Saravá, O Preto que Virou Mar, do Henrique Dantas, que a gente já falou aí, tá na programação do Inedit. Ele também estava na programação do Cine Ouro Preto, então deu para assistir um pouco antes. E vale bastante a pena mesmo, um documentário que vai para uma pegada mais sobre a negritude mesmo, do Caymmi, falando com muita gente sobre a obra dele. Gostei bastante, acho que vale a pena. Maravilha, semana que vem estamos de volta, se tudo der certo, para falar de Inedit, para falar de É Tudo Verdade. Valeu, Murilo, um abração. Valeu. Eu resolvi, por decisão, ser um filho de santo. O Caymmi traz uma música baseada nas premissas da diáspora negra, e ele, como negro ele traduziu isso de forma muito criativa e muito elaborada. De noite até de manhã, eu vim cantar pra nanã.